Cavaleiros ainda podem salvar jovens donzelas. Uma cena digna de Titanic. It numa cena Game of Trônica? Não teve fogo nos racistas. Eles que botaram fogo, infelizmente. Roda a abertura pra gente começar nossa resenha do 7º episódio de It. Bem-vindos a Derry. Hi Brasil, eu sou Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro, o seu duende brazuca, o seu nerd leprechal, o visconde de Sabugosa do mundo nerd. Chegamos ao 7º e penúltimo episódio da série It, bem-vindos a Derry. Antes de tudo, pessoal, eu já aviso que tem spoilers, alerta de spoilers. Todos os meus vídeos são análise dos principais pontos do episódio da série com uma porrada de spoilers, então não esqueçam de ir lá assistir primeiro, que já está disponível na HBO Max o 7º episódio, e depois corre aqui para escutar minha resenha, meus comentários nada neutros sobre esse episódiozinho da Home Office Box da HBO. Não esquece de curtir o vídeo, pessoal, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo nerd que adora filme de terror, que adora ficar resenhando sobre os acontecimentos, sobre as produções do mundo geek. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu separo sempre aquele roteiro, pessoal, pra gente começar a falar sobre o episódio. Pelo que tudo indica, é o penúltimo episódio, a gente só vai ter mais um, que é o 8º. O nome desse episódio é o The Black Spot, sobre a boate só dos negros. Me lembrou bastante até aquela boate do filme recente do Michael B. Jordan, o Pecadores, os Sinners. Me lembrou um pouco ali, porque lá eles também fazem uma boate ali, porque era um contexto racial também, para quem não assistiu esse filme, os Sinners, que eles também têm um ambiente, uma boate só para os negros confraternizarem, né? Então me lembrou um pouco esse filme recente que eu assisti de vampiros, um filme muito bom, que eu poderia até trazer uma resenha sobre ele aqui, né? Comenta aí se você quer uma resenha sobre o filme Pecadores, do Michael B. Jordan interpretando gêmeos. Vamos fazer um resumo aqui breve, pessoal, dos acontecimentos do 7º episódio, tá? A gente tem o episódio focado no incêndio ele é intitulado The Black Spot, né? Então ele é focado no trágico incêndio da boate, da Black Spot, desse clube noturno, e nas origens, no desdobramento, praticamente os 15 primeiros minutos do episódio, pessoal, é ainda aquele desdobramento da origem do Pennywise, né? A gente tem ali a história do Bob Gray, como que ele virou como que o It se apoderou daquela imagem, né? Ele escolheu a imagem de palhaço do Bob Gray. A gente vê ali as apresentações, como eles apresentam o Bob Gray como um palhaço ali que atrai, né, muito as crianças, mas que por trás ele é um palhaço melancólico, ele é uma pessoa melancólica que perdeu a esposa e que cria a filha sozinho e sonha ainda de retornar para o grande circo, como ele fala, né, o grande picadeiro. E você tem ali o It transformado numa criança. Esses são os primeiros 15, 16 minutos do episódio. Ele está transformado numa criança bem macabra, né? Eu não tinha ajudado essa criança a encontrar os pais, não. Eu deixava ela... filha pro mundo. Vai pro mundo, filho. Não precisa dos pais, não. Eu tinha falado assim pra ela. Mas o Bob Gray, mesmo bebendo no seu cantil, ele vai lá e ajuda o menino. E o It não mostra. Eu achei ali... Eu esperava uma cena mais criativa, mas ele só leva ele pra floresta assim, pega na mão, a criança demoníaca, a mãe, entre aspas, né, uma mulher começa a gritar dentro da floresta e ele vai ajudar, e a cena já corta pra um pano de sangue ali, a filha dele procurando, e ele já era.
eu achei que faltou uma criatividade ali. A gente teve a chance de ver o Bill Skarsgård numa atuação diferente do Pennywise, né? Ele atua como o Bob Gray, ele tá ali com uma maquiagem prática, grande. Eu adoro maquiagem prática, gente, é muito melhor do que CGI, na minha opinião. É sempre mais interessante de ver como eles encontram soluções práticas para as coisas. O Guilherme Del Toro, que é um dos meus diretores que eu favoritos, assim, dessa parte plástica, né? Ele sempre tem essas coisas, às vezes, mais efeitos práticos que me encanta, né? Maquiagem, prótese e tal. E ali você vê um pouco nele também uma maquiagem prática. Eu não, se tem CGI eu não notei, mas pra mim parece só maquiagem mesmo. Aquele cabeção meio de ET, né? Do It, que depois fica mais exagerado no It, quando ele tem a forma. E você consegue ver o Bill Skarsgård ali, ele é um bom ator, né? Eu acho ele um bom ator, até às vezes pouco comentado, né? Na cena geral de atores de Hollywood e tal. Gostaria que ele fosse o Coringa, inclusive. O que vocês acham? Ele daria um bom Coringa? Acho que ele ficaria um Coringa clássico, muito bom de ver, meio assassino mesmo e engraçado, de preferência, né? Que misturasse, você dá a risada dele, o humor do Coringa, mas também ele é um assassino cruel. Voltando aqui pro episódio. Eu achei essa parte um pouco sem criatividade, pessoal. Em seguida a gente tem a cena forte, pesada da Black Spot, do incêndio, né? Os moradores, liderados pelas figuras racistas da cidade, são incentivados a ir atrás do Hank Grogan, que estava escondido ali na Black Spot, na boate. Eles tentam capturar, o Hank se entrega, mas os militares reagem com armas. O Dick Halloran fala que ali é uma festa, um lugar exclusivo dos militares, mas os racistas não estavam nem aí, queriam matar, né? Só revelando um pouco da crueldade novamente desses moradores ali de Derry, porque a grande maioria me parece que sabe que não é ele, né? Que ele não é o culpado, não se importa tanto, e continuam tentando matá-lo, só ali reforçando a ideia: se você é preto, você já é culpado. Essa é a ideia ali da série e do contexto racial dos anos 60, né? Infelizmente ali a gente tem, não foi um fogo no parquinho, foi um fogo na boate, não foi fogo nos racistas, foi fogo, infelizmente, naquela crueldade das pessoas negras e com crianças lá, que era o pior ainda, né? Eles nem se importaram com quem estava ali dentro, né? E em capturar realmente o Hank. Eles jogam coquetel. Então resumindo, eles trancam o pessoal ali dentro, né, da boate. Eles fingem que vão embora, trancam, começam a jogar coquetéis molotovs, e a gente tem uma sequência bem filmada, na minha opinião, que dava a entender que era um incêndio mesmo, aquilo, uma agonia, em torno de umas 50 pessoas trancadas ali, tentando no desespero, no pânico, fugir. E você tem em alguns momentos já tem um plano sequência, não tem cortes na cena, e isso faz você sentir uma agonia mesmo, né, junto ali. E o clima da fumaça com o fogo, acho que foi bem construído pelo Andy Muschietti, a cena eu acho que bem filmada, e você tem uma noção mesmo da agonia, né. Nós temos um cavaleiro salvando uma donzela, o sacrifício do pequeno Rich. A gente tinha a série plantando cenas de carinho entre o Rich e a Maggie desde os outros episódios. Tem um momento que ele passa a saliva assim no polegar, passa no rosto dela para ajudar ela a fazer o curativo, para retirar o curativo antigo, né? Você já tem essa cena fofa dos dois. Depois você tem o diálogo dos dois no refeitório da escola, onde a Maggie mostra para aquelas meninas lá populares o olho dela, decretando que ela também ali está junto do que essas meninas populares chamam de aberração, que ela também é uma aberração. E tem um diálogo sobre os cavaleiros medievais que mijavam em pinicos, além de salvar as donzelas, né?
E aí a gente tem esses pequenos pontos durante os episódios ligam para esse sacrifício dele, que foi emocionante, né? Ele morre para salvar ela. Ele coloca ela numa espécie de freezer ali, né? Mesmo que na vida real, gente, provavelmente ela também não teria sobrevivido pelo fogo, teria destruído tudo, tanto o freezer. Mas ali tem uma licença poética para fazer a cena, né? Para que ele salve ela. E ele fica contando que um cavaleiro, além de mijar no pinico, nós não só mijamos no pinico, nós também salvamos as donzelas em perigo. E os dois falam eu te amo ali, você sentia o eu te amo sincero dos dois, mesmo com pouquíssima idade, né? E a atuação das crianças, né? Ela é bem convincente, na minha opinião, né? A atuação, você sente que aquilo tá realmente acontecendo. Eu gostei bastante, não sei vocês, gente, comentem se vocês acharam que a atuação das crianças convencem nessa cena, né? E eles optam por de novo essa licença poética, por não incinerar o corpo dele, para que tenha uma cena deles interagindo com o corpo do Rich ali só asfixiado pela fumaça. Ele fica meio cinza. E você olha ele caído ali no freezer, depois que os bombeiros chegam, me dá realmente aquela impressão de que não tem mais vida ali, né? A cena bastante forte. Eu acho que pra mim talvez seja uma das cenas mais fortes da série, assim, né? Essa cena é bastante marcante da morte dele, né? Mesmo não tendo nenhuma outra cena de terror durante todo o episódio muito marcante como tinha os outros, mas eu acho que essas cenas eles optaram mais pelo drama dela, pela força, do que pelo terror. Então ela é achei muito boa, e a sua atuação dos dois, na verdade. O que mais que eu separei para falar para vocês sobre o episódio? A gente tem, para salvar as crianças, o Dick Halloran. Ele se conecta com a Sesc, que é aquela ancestral indígena antiga que morreu tentando destruir o Witch. Ele se conecta com ela, finalmente quebra a barreira de comunicação ali e abre a caixa de Pandora para comunicação com ela. E ela ajuda ele durante ali o incêndio, a encontrar onde estavam as crianças para retirar elas de lá. Eu sinto a série, pessoal, um pouco ainda confusa e perdida, se ela quer mostrar que Derry tem uma particularidade, que as coisas só acontecem ali, é um terror diferente, ou elas querem mostrar o terror humano, porque racismo, da forma como aconteceu ali, um marido abusador, né, um marido abusivo que trata a esposa como empregada, um objeto, pede um bife bem passado aqui na mesa pra mim, o bullying, gente cruel com crianças diferentes, como acontece. Isso acontece em todo lugar, né? E eles porque querem tratar os dramas humanos ali, que eles querem dar a entender que as pessoas são piores que o It, mas eles me parecem meio confusos com isso, né? Eles não decidem se o It influencia aquela maldade toda mesmo, ou se são as pessoas. Tanto que nessa cena do incêndio, não sei se era necessário o It aparecer lá no meio, assim, né? Acho que só o drama ali humano, o terror humano era suficiente. Talvez você mostrar ele de longe, se deliciando com aquilo, né? Ele não precisaria talvez aparecer ali no meio. E aí que gera a tal cena Game of Thronica que eu falei, né? Ele aparece assim, ele encara o Dick, né? Que ele já tem aquela comunicação ali, foi ele que estourou a caixa de Pandora. E ele fala Dick, e fala que eles todos estão te olhando. Parecia o Rei da Noite de Game of Thrones. Eu fiquei imaginando que uma hora ele ia levantar os braços assim e fazer aquela cena clássica do Rei da Noite de Game of Thrones, pedindo para os zumbis atacar. Ou para os zumbis... Não, para os zumbis atacar não. É quando tá todo mundo deitado morto, ele faz assim e todo mundo levanta, né? Cena clássica de Game of Thrones. Eu achei que o It estava ali liderando os mortos igual o Rei da Noite. Aí a Warner se autorreferenciando, né? Uma hora ela se faz referência ao Game of Thrones, uma hora ela faz referência ao Senhor dos Anéis, que a Lily tá ali apegada àquela pedaço de meteorito que causa maldade nela, que incentiva a maldade, meio Sméagol, né?
a nossa Smeagol de Juniper Hill, a Lily Smeagol. Ela tá ali, né? Que ela nem aparece no episódio, inclusive, ela nem é utilizada. Eles escolhem focar bastante nas outras crianças nesse episódio. Eu acho até acertado, porque ela já vinha ali com a decepção de ter descoberto que a grande ídolo dela, que era a enfermeira, aquela que ela desabafava, na verdade era cúmplice do It. A gente descobre isso no outro episódio, né? Um comentáriozinho aqui que eu já tinha falado. Uma morte marcante foi a morte do amigo do Leroy, o russo. E agora, quando eles escolhem uma criança pra matar, foi a criança cubana, né? Eu odeio os comunistas! Tem que matar os petralhas, os comunistas, porra! Morreu o russo e morreu agora o Cuba! É isso aí, pessoal. Eles escolheram matar o menino cubano e o soldado, mesmo americano, só porque ele tinha o nome de russo. Eu peguei isso, hein, Mosquete? Você não gosta de comunistas. Confessa. Confessa que você é um reacionário. E eu achei estranho, gente, uma coisa que eu achei esquisita também aqui, que eu anotei, é que no meio do incêndio da Black Spot, o It, ele é uma criatura que devora crianças, né? Eu acho que é a preferência dele. Mas ali no meio ele acaba devorando um adulto, né? Eu não entendi. Tinha um monte de criança ali que ele poderia ter devorado. Inclusive a Meg e o próprio It, a Will, que tava ali também, a Ronnie. Todo mundo provavelmente com certo medo, por igual, um desespero ali. E ele vai numa mulher adulta ali, né? Não sei quem, talvez exalando mais medo, sei lá. Mas ele foi na mulher adulta, né? Fica meio incoerente. Eu acho que a série também, nesse ímpeto de trazer o terror humano, né? O terror humano é pior. Ela tá deixando a história principal, que é esse mal que vem do espaço, que é o diferencial de Derry, de abordar ele, né? Ele fica meio de segundo plano, na minha opinião, pra tratar o terror humano, né? Aquela tal militância que eu tava falando nas outras vezes, né? A gente tem depois, no final dessa morte do Rick, sobre o Dick Hallorann sobrevive, o Hank Grogan também sobrevive, eles conseguem sobreviver. E a gente descobre ali, antes dessa conclusão da sobrevivência, aparece vestida de Pennywinkle, que era o nome da esposa do Bob Gray, né, do palhaço Pennywise original, né? Ela tinha esse nome, e ela vestida ali de traje, ela aparece no final. A gente descobre que foi ela que denunciou que o Hank estaria ali. É meio orquestrado por ela, esse incêndio. Você vê a crueldade dela e o fanatismo que ela tem pela figura do pai ali, personificada no It, e o trauma que foi pra ela perder o pai, que ela era tudo na vida dela. Ela sonhava ser uma palhaça de circo também, e faz essa palhaçada de denunciar o Hank. E você tem uma cena crua ali do It, com um machado cortando o marido abusivo, né? E eu achei ruim porque ela me parecia que ela tava há anos nessa idolatria pelo It, né? Incentivando medo nas crianças para que ele aparecesse, sim. E de repente ela perde o encanto, né? Perde um pouco o encanto com o It, quando ele fala que vai dormir. Ela fala para ele: não me abandone. Isso eu achei um pouco apressado, né? Essa perda do encanto dela. Mas aí o It, as luzes ali da morte, como eles chamam, né? Ele mostra aquela forma original dele, que, pelo que eu tanto vi nos comentários, essa luz é a forma original dele, e ele só escolhe essas outras formas conforme o medo das pessoas, ou ele escolheu para atrair as crianças para se alimentar, né? Eu achei um pouco estranho esse desencanto dela rápido, né? E também achei que é isso, eles colocam essa cena pra você torcer pela morte mesmo daquele marido abusador dela, né? É um pouco você colocar, como eu falei pra você, essa criatura espacial
meio em segundo plano. Ela tá ali instrumentalizada para cortar a cabeça de um marido abusivo, né? Então, não gosto tanto disso, né? E você vê como ela fica feliz, ela nem não sente nada pela morte do marido, tal, que tava na frente dela, que é decepado, né? Ela sente mesmo, ela fica horrorizada quando ela percebe que a criatura não é o pai dela, né? Nós temos o It Livre, fazer um cartaz na Paulista escrito It Livre. O final do episódio, a gente tem a revelação do doido do... que eu já tinha falado pra vocês, né, gente? O General Shaw lá, que teve contato quando criança com a coisa também, era meio Biruleibe, né? Eu tinha comentado com vocês que ele era meio Biruleibe porque ele revela, na verdade, que os planos é soltar a criatura internamente, não tem nada a ver com a Guerra Fria, com os comunistas, e ele queria, de uma forma ditatorial, autoritária, que todos se unissem por uma causa. Uma coisa meio Thanos, meio Ozymandias do Watchmen, né? O Thanos quer um plano doido para trazer equilíbrio ao planeta, matar metade do planeta, não, do universo, e matar metade dos seres vivos do universo. O Ozymandias, para unir Estados Unidos e União Soviética, unir todos os países contra um mal em comum, ele solta na HQ, uma alienígena ali, né? Um polvo gigante, simulando uma invasão alienígena, para que todos se unissem pelo mal comum. Essa ideia já é meio batida, né, de tentar unir, que as pessoas se unam. O próprio Game of Thrones, a ideia que era os vivos se unirem contra a morte, contra o Rei dos Mortos, e Game of Thrones acaba optando por um outro lado, né? Isso não é o principal. Ele acaba falando que nem assim as pessoas vão se unir. Essa é mais ou menos a mensagem ali de Game of Thrones. Então, o General Shaw era um Biruleibe. Eu tinha falado que esse plano dele aí, se qualquer um general acima dele, qualquer um acima da cúpula militar americana, ia olhar pra esse cara e ia internar ele em Juniper Hill. Então eu acertei que ele era um doidinho, hein? Me deem esse crédito. O Leroy, eu acho que é outro que é mal aproveitado, né? Eu acreditava que em algum momento ele teria um embate mais cara a cara com o It, né? Porque ele é esse cara, o homem tal do Homem Sem Medo, né? A amígdala danificada, mas ele tá, pra mim, em todos os episódios ele fica bem mal aproveitado, e eu achei que ele seria um dos protagonistas. Eu vejo mais protagonismo no próprio Dick Halloran, que tem aí os poderes, do que no Leroy. Ele fica ali como um personagem que a série parece que não sabe bem o que quer fazer com ele, né? Espero que no próximo episódio agora, que o It vai estar tocando terror ali solto por Derry, ele tenha algum papel de relevância, que pra mim não teve muita relevância, né? Então, pessoal, o General Shaw decide derreter aquele pedaço de meteorito que eles encontram com a ajuda do Dick e do espírito da Sesc, que através da comunicação que ele estabeleceu com ela guia ele até um casco de tartaruga que estava enterrado e que estava com um pedaço de meteorito dentro. Eles derretem e aí a gente tem uma cena do It dormindo assim, chafurdando em tripas e sangue. Me lembrou uma cena do Blade, dos Reis Vampiros lá assim, do Blade 2, do Guilherme Del Toro, ó, como tudo tá ligado, que ele também fica se banhando em sangue lá, um dos Reis dos Vampiros, e ele acorda quando esse pedaço de meteorito é derretido. Então aquela prisão dos 4 pilares lá é aberta, a gente tem essa ideia, e agora ele tá livre, ele não precisa mais hibernar. Seria estranho ele hibernar com a luz? Com a luz como na forma original dele. Eu acho que a série não quis, porque não teria nenhuma plástica, né? Como seria uma luz hibernando? Ela se apaga só pra dormir? Não teria muita graça. Você ia ver uma tela preta e te hibernando, porque se ele é uma luz, né? Como que uma luz hiberna? Ou ela não hiberna, ela fica igual ao sol, só acesa assim, na boa, na dela.
né? Fica sempre assim, tipo o peixe que dorme com a... Acho que é assim que uma luz dorme, né? Uma boa filosofia. Mas aí eles optaram por fazer ele é como uma criança que adorou a fantasia, aquela criança que adora a fantasia e sai com ela na rua, menina vestida de fada, menino de pirata e de super-herói, ou a criança que gosta tanto do brinquedo que ganha, que dorme com ele, tipo eu dormindo com o meu Funko do Chapolin, que eu adoro, o meu Funkinho do Leprechaun, eu dormindo com a minha abóbora do Duende Verde. É assim, ele se sente tão à vontade com aquela, nessa performance, nessa atuação de It, que a criatura quer ficar de palhaço. E eu acho que foi só pra vender Funko Pop, porque eu acho que tem um Funko Pop assim, né, com essa parte todo melado de sangue pra baixo. E ele passa um trote. O It fez tantas coisas, tantas alucinações, e aí a gente termina o episódio com só um trote, que qualquer um pode passar. Eu achei uma cena pouco inventiva, pouco criativa. Gostaria de ter visto a Ronnie aparecendo lá, batendo na porta, e era o It, pra dar um beijo nele. Os dois já quase se beijaram em uma das cenas que a mãe do Will interrompe com um carro e buzina, né? O It podia ter se transformado em Ronnie e ir lá pra concluir o beijo, e na hora que os dois estivessem aproximando a boca, ele abre a boca e começa meio Vecna, né? Começa a manipular o Will. E parece que ali ele não tem interesse nem de matar. Ele não mata nem a Ingrid, né? Que é aquela devota dele, porque ela ajuda ele. E também não vai matar o Will. Ele vai transformar os dois ali no meio que instrumentos deles pra incentivar o medo e o pânico na cidade. Acho que esse é o plano dele. Mas eu achei pouco inventivo. Aí ele só desce da mesa. Ele fica em cima da mesa e desce lá. Eu esperava uma coisa mais inventiva pra cena, né? Mas é isso, pessoal. Vamos esperar agora como vai ser o episódio. Pra mim, o destaque mesmo é a morte do Wick, né? Um cavaleiro salvando a donzela em perigo. Cena bonita. É o incêndio, né? A cena do incêndio, pra mim, é o auge. É melhor até que a origem do Bob Gray lá, dos 15 minutos, é melhor do que a cena dos militares ali discutindo, apontando a arma pro outro. É a cena, o destaque principal para mim pro episódio. Mas eu coloco essas incongruências. Eu acho que a série não sabe o que fazer exatamente com o Leroy, que esse personagem. Até a esposa ela é mais encaixada na trama do que ele, exatamente. E eu acho que a série se perde porque ela não sabe se ela quer mostrar que Derry é realmente uma particularidade ali, por causa que é a terra natal desse monstro do macroverso espacial, que é o It, ou se ela quer falar de uns maus que está espalhada por todos os Estados Unidos e pelo mundo inteiro, né? Esse racismo. Então Derry vira uma cidade como qualquer outra, se você quiser falar dessas coisas, porque todo lugar tem um marido abusivo, todo lugar tem o racismo fazendo coisas piores do que essas até. Então é isso que aí você perde, você enfraquece o It como figura de terror e também você enfraquece esse terror humano na hora que você não se decide muito bem. Eu fiquei com essa impressão, gente, da série um pouco perdida nisso. Mas e vocês, gente? Não concordam com nada que eu falei? Acham que tudo que eu falei é um terror digno de ser destruído, devorado pelo It? Faz um comentário aí do que vocês acharam desse último episódio, das suas expectativas para pro último episódio, como vocês querem que vai terminar o 8º episódio, a série. Vocês gostaram das cenas do incêndio? Gostaram, que acharam da morte do It? Faz um comentário aí, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, nerds, de se inscrever no canal. Jimmy Nada Neutro. Fui.